Olá! O papo literário de hoje é com o jornalista bageense Stefano Mariotto de Moura. Ele lançou o livro A Cabana do Uruguai e já está com um novo trabalho a caminho. Obrigada, Stefano, por estar aqui conosco hoje, por ter aceito o nosso convite. Bom, queria começar assim, lá do comecinho, né? Tu é de Bagé, mas tu não mora mais aqui, mora em Porto Alegre. Mas eu queria saber quando é que tu começou a se interessar por literatura, por ler, por escrever. Acho que na infância, assim, principalmente, eu me lembro de ler muito gibi, muita história em quadrinho, Disney, Turma da Mônica, essas coisas. E daí, principalmente, em algum momento, ali por volta dos 12 anos, eu vi aqueles livros aqui na estante de casa, assim, daí, tipo, narrativas grandes, várias páginas, eu ficava pensando, ler isso aí é muito, né? E até que eu peguei um exemplar da Agatha Christie, até. Acho que era Um Gato Entre os Pombos, o nome do livro, algo do gênero. E foi o primeiro livro que eu li, e daí eu fiquei feliz por ter conseguido ler aquela coisa que eu ficava olhando assim, nossa, é muito grande. E comecei a ler desde então. Daí li muito da Christie, assim, durante vários anos, porque me encantava aquelas histórias de suspense e mistério. E aos poucos fui descobrindo outras coisas, né? Como todo mundo. A gente começa lendo uma coisa, daí vai surgindo outros autores, vão te falando de outras histórias. E surgiu daí, comecei a ler alguma coisa tipo Jack Kerouac, outras histórias que foram me cativando. Aos poucos fui transformando meus gostos literários. E, claro, continua uma permanente transformação, né? A gente está sempre lendo coisas novas, se interessando por autores novos, principalmente também pelos clássicos, e buscando sempre beber em novas fontes. Mas a minha gênese, assim, de leitura está nos gibis, na Agatha Christie, e daí depois a gente procurou ler outras coisas, né? E quando é que tu escreveu o primeiro texto, assim, para guardar ou para publicar em algum lugar, mas que não fosse, assim, só a redação que pede na escola, assim, o primeiro texto que tu escreveu por vontade própria, assim? Por vontade própria, eu lembro de escrever alguma coisa para jornal de colégio. Eu estudei no Colégio Espírito Santo aqui em Bagé, depois estudei no Carlos Clube, no estadual, né? Alguma coisa para redação de colégio, mas que eu escrevi pessoalmente, assim, sentar na minha casa e escrever, foi uma tentativa de livro que na época eu tentava conjugar histórias de vários amigos, assim, acho que por volta dos 17, 18 anos a gente estava começando a sair de casa, sair de Bagé e morar em outros lugares. E eu acho que eu sentia um pouco de falta, assim, das amizades por perto, e comecei a escrever essa tentativa de livro. Não chegou nem a ter nome, na verdade. Eu entremeava, assim, a história de vários amigos viajando por países da América do Sul, que até depois eu acabei, por conta, indo fazer uma viagem semelhante, né? Não sei se já tinha alguma coisa naquele momento ou não. Mas acho que foi a primeira vez que eu pensei que eu realmente, assim, escrevi algo que era da minha criação e do meu interesse em escrever. Daí aquilo ficou, acho que com 30 páginas no máximo, eu nunca mais toquei, deve estar perdido em algum computador por aí, algum e-mail por aí. E tu é jornalista, né? E tu escolheu essa profissão em função desse gosto pela leitura e pela escrita ou não? Sem dúvida foi em função do gosto pela leitura, assim. Até porque acaba acontecendo muito, né? Como a gente acaba tendo que escolher a profissão muito cedo. A gente se forma ali, às vezes, com 16 a 7 anos e já tem que decidir vestibular, o que vai fazer da vida. Eu me lembro que eu tinha duas opções, né? Eu queria jornalismo e queria oceanografia. E daí quando saí de Bagé para estudar, fazer cursinho, essas coisas, eu prestei vestibular para jornalismo na URGS, em outros lugares, e prestei para oceanografia em Florianópolis. E daí passei nos que eu fiz, e naquele primeiro momento eu acabei optando por fazer oceanografia, né? E eu fui morar em Florianópolis, fiquei um semestre lá, gostava bastante da faculdade e tal, mas enfim, acabei não me adaptando à cidade, sentia muita saudade dos meus amigos, da minha família. Acabei voltando para Bagé, daí arranjei um emprego aqui, fui trabalhar no aeroporto aqui de Bagé por um tempo. E fiquei, acho que, 1 ano e meio, mais ou menos, em Bagé, ainda trabalhando, enquanto eu trabalhava no aeroporto ali, eu passei no vestibular da FURG para oceanografia, lá em Rio Grande, e acabei conversando com os professores na época, isso eu acho que era 2010, e resolvi conciliar a rotina lá em Rio Grande, estudando oceanografia, com o trabalho em Bagé. Eu trabalhava aqui 3 dias, folgava 2, então eu tinha várias folgas durante a semana. Acabei indo para lá, acabava indo para lá sempre nessas folgas de 2 dias que eu tinha, via algumas aulas e fazia as provas. E toquei um semestre inteiro, assim, indo direto para lá, ficava na casa de um amigo. Até que
foi se exaurindo aquela vontade de ficar fazendo oceanografia, tava com dúvidas na cabeça, e daí eu tinha minha vaga de jornalismo trancada na URGS, né? Eu tinha trancado desde o momento que eu passei há 2 anos antes. Tava vencendo o trancamento até, eu tive que conversar com muita gente, assim, que eu queria voltar e tinha uma questão legal lá, burocrática, que me impedia. Resolveram e daí, bom, fui parar no jornalismo, né? Entrei lá na URGS, comecei a fazer e fui fazendo jornalismo, parei acho que um semestre para viajar, depois acabei parando outro semestre para ir trabalhar fora, mas no meio daqueles, acho que foram 5 anos, 4 anos e meio mais ou menos que eu tive envolvido com o jornalismo, eu fui sentindo uma vontade de ter uma graduação. Não era nem necessariamente assim que eu fosse um apaixonado pelo jornalismo, mas eu tinha muita vontade de ter uma graduação logo para começar a trabalhar, eu queria outras coisas da vida. Então eu acabei tocando a faculdade muito com base naquele desejo inicial, naquela coisa inicial que eu gostava de escrever. E daí eu acho que grande parte das pessoas que fazem jornalismo acabam indo parar no jornalismo muito por causa disso, né? A gente gosta de escrever e pressupõe que, bom, a gente vai fazer matérias gigantescas e textos incríveis e a vida vai ser maravilhosa, mas eu acabei não me envolvendo tanto. Eu acabei não me envolvendo tanto assim, apesar de hoje trabalhar com comunicação, só que num ramo diferente, que é um ramo que eu gosto mais, que não é bem o da grande imprensa ou da média imprensa, é um ramo de comunicação sindical, né, que tem mais a ver assim, com o que eu gosto, com as minhas ideologias, etc. Então, hoje eu trabalho com algo que em algum momento eu até pensei que eu não ia gostar de trabalhar de jeito nenhum, mas que no ramo que eu estou inserido eu até gosto de trabalhar, gosto e é o que eu faço da minha vida hoje. Mas certamente, eu entrei no jornalismo por questão de gostar de escrever e toquei até durante 4 anos e meio ali até me formar. Mas entre as suas experiências profissionais, a maioria delas estão ligadas à escrita, pelo menos, não digo a literatura, mas à escrita, porque tu já trabalhou em redações e... Então, sim. É que é engraçado porque, assim, eu acabei trabalhando com coisas e querendo coisas ao longo da vida que variaram muito, assim, então, tipo, ao mesmo tempo que eu já trabalhei em redação, trabalhei na RBS, trabalhei no estado de São Paulo, também já trabalhei como fiscal de pista aqui do aeroporto, garçom, trabalhei em sebo de livros, cadastrando livros, enfim... Tive várias outras experiências profissionais que até não tiveram nada a ver com escrita. No entanto, claro, tive a experiência de um tempo, acho que quase 1 ano na RBS, 4, 5 meses no Estadão. E isso obviamente colabora para tu melhorar teu texto, né? Para tu melhorar, tornar pelo menos o teu texto mais conciso, né? Menos cheio de inventividade, de floreios até, né? Inventividade é uma palavra ruim, de floreio mesmo, floreio que às vezes não funciona, floreios mal feitos, etc. Então, colaborou sem dúvida trabalhar em redação. E quando é que tu decidiu que tu ia escrever um livro, que foi A Cabana do Uruguai? Foi o primeiro? Tu falou de um primeiro... teve um projeto, né? Mas aqui até é engraçado, porque talvez aquele projeto converse um pouco com esse livro, A Cabana do Uruguai, porque... A Cabana do Uruguai em si é uma história romanceada, assim, absolutamente romanceada. Agora... Quando eu escrevi esse primeiro livro, esse projeto de livro que eu comentei, tinha essa coisa de viajar pela América do Sul, que era um encantamento que eu tinha desde quando eu fui ler ali para os 16, 17 anos o On the Road, do Jack Kerouac, que, bom, foi o livro que, digamos, naquela fase da minha vida, antes dos 20 anos, foi o livro que me fisgou, assim, e que durante muito tempo eu não só tive o desejo de viajar, como eu também, a minha escrita ficou muito influenciada pelo ritmo do Jack Kerouac. Especialmente, de outros beats também, mas principalmente o Jack Kerouac, que foi o beat que eu mais li, assim. Então tinha aquela coisa frenética, aquela coisa de impulso criativo e tal, que com o tempo foi mudando um pouco pra mim, né? Mas naquele momento tinha isso. E eu fiz aquele projeto baseado numa viagem, passaram-se anos ali, fiz faculdade de oceanografia, fiz faculdade de jornalismo, até que no meio da faculdade de jornalismo chegou um momento da vida que eu tinha muito em mente essa ideia e essa vontade de viajar, por inúmeras razões, pessoais e tudo, e eu acabei trabalhando, era bem na época que eu estava trabalhando na RBS, acho que era 2012, eu acabei juntando um dinheiro, naquele momento da vida eu lembro até, eu entrei na RBS e tal, e eu já comecei a cultivar esse desejo de fazer uma viagem longa pela América do Sul, e todo o dinheiro que eu ia ganhando no meu trabalho eu ia guardando, né? Ia guardando, até que chegou o final do ano de 2012, eu pedi demissão e logo... Até nem falei para meus pais, assim, da viagem, resolvi falar um mês antes para não gerar muito problema em casa. E daí, acho que em março, por aí, eu comecei, fui junto com um amigo, ex-colega de faculdade, um grande amigo meu, e fiquei 4, 5 meses viajando, eu e ele, assim, de carona pela América do Sul, acampando, dormindo em casa de pessoas que a gente ia conhecendo, enfim, uma coisa... Que países vocês foram?
por todos os países da América do Sul, com exceção das Guianas, a Guiana inglesa, a Guiana francesa e do Suriname também. Todos os demais países a gente visitou, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e todo o Cone Sul aqui. Mas daí a gente fez essa viagem saindo pelo Paraguai, subindo, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e depois descendo a costa do Pacífico até o extremo sul, lá do Chile até Punta Arenas e daí retornando pela Argentina e Uruguai até Bagé. Daí chegamos em Bagé depois de uns 4, 5 meses e tendo chegado, eu estava naquela situação que, bom, estava para começar a minha faculdade, que ainda não havia começado e tal, recomeçado na verdade, não, estava na metade da faculdade mais ou menos. Queria começar a minha faculdade, estava demorando, não tinha emprego, estava meio que por Bagé, meio por Porto Alegre, assim. E eu comecei a escrever umas páginas desse livro aqui em Bagé, ainda não com experiências da viagem, mas ainda com essa influência, digamos, dos países sul-americanos. Essa coisa, o Uruguai sempre me encantou muito, em especial, né? Claro, por a gente ser da fronteira também tem isso, mas... Tem uma ligação emocional com o Uruguai e depois se criou uma ligação cultural também em mim. Então eu tinha muito esse encantamento pelos países sul-americanos, em especial pelo Uruguai. E daí, essa ideia do isolamento, que é uma ideia que consta ao longo do meu livro, era uma ideia que também romanticamente me encantava, assim, essa coisa de tu ter um isolamento, ficar um tempo separado do mundo e tal. Me encanta até hoje, né? Digo que me encantava, mas me encanta até hoje, agora na época mais ainda. E daí eu comecei a escrever essa história de isolamento num país que eu adorava, também tendo como cenário a cidade que eu nasci, que é o que a gente gosta de escrever, sobre o que a gente conhece, sabe? É o que faz sentido pra mim, pelo menos, escrever sobre uma Bagé, que eu conheci, vivi um pouco de 20 anos, mas vivi aqui muitos anos da minha vida, tem todo um laço com a cidade, e o Uruguai, que é um país que me encanta. Então, teve esse impacto da viagem no sentido de ser um país sul-americano, de eu ter ficado isolado durante um tempo de todos os meus amigos da vida inteira, da minha família e tal, que eu acabei traduzindo um pouco nesse livro. Daí depois, enfim, o resto do enredo do livro não tem a ver com uma viagem pela América do Sul, mas certamente a viagem em si ajudou, foi um germe também para escrever essa narrativa. E a história, ela é toda fictícia? Ela é toda fictícia. Claro, a gente sempre carrega influências, experiências pessoais, né? E alguma coisa sempre acaba indo para o que tu escreve. Talvez personagens também tenham a ver com personagens que estiveram ao meu redor na vida, amigos e tal. Alguma coisa de mim deve estar num personagem, um pouco de mim também deve estar no outro personagem, entende? Uma coisa meio que tu divide, mas a história em si, ela é absolutamente fictícia e talvez uma coisa que eu tive desejo em algum momento da vida, e não sei se não, algum outro momento não pode ressurgir esse desejo também, que, como eu disse, me encanta essa ideia do isolamento. Até um livro que eu estava lendo recentemente que se chama Cavalos Roubados, que, se eu não me engano, é um escritor norueguês, é um livro que eu li em 2010 e agora recentemente eu me lembrei dele e quis ler de novo, e de novo me causou aquela mesma sensação que me causou lá quando eu li há 5 anos atrás, porque é um livro que trata de um senhor que se isola, né, num lugar que, se eu não me engano, é lá na Escandinávia, mas é uma pessoa que se isola do mundo, assim. E até depois que eu li, comentei com a minha namorada, ela até falou, será que isso não teve um pouco a ver com o teu livro? Porque eu li lá e também foi um livro que eu me lembro de me causar algum impacto, assim, quando eu li. E eu li antes de escrever esse, né? Então, talvez tenha sido algo que me causou certo impacto também do ponto de vista literário, para escrever A Cabana do Uruguai. E quanto tempo tu levou desde que tu começou a escrever até o momento do lançamento, de pegar o livro, pegar na mão o livro? Deixa eu ver, foi... Bom, eu comecei a escrever em 2013, logo depois de voltar dessa viagem pela América do Sul, e deixei ele em banho-maria por um bom tempo depois de escrever essas primeiras páginas aí. Acho que quase um ano em banho-maria, até que apareceu um concurso literário, na época, um concurso grande, assim, acho que era da Saraiva, que me interessou bastante fazer. Eu não tinha nenhuma grande obra publicada, era um concurso para romances ou para livros de contos. E eu peguei, eu tenho aquelas 40 páginas, estava desempregado na época, só fazendo faculdade, vou tentar escrever isso. E daí eu me dediquei durante uns 3 meses, assim, noite principalmente, eu gosto muito de escrever de noite, né? Então acabava que eu virava madrugadas, assim, sentado na minha sala, café, um cigarro, alguma coisa escrevendo. E esse livro foi sendo produzido durante uns 3 meses, até ficar pronto. Lá das 40 páginas que eu escrevi em 2013 até a produção, até o lançamento, na verdade, foram quase 2 anos, que o lançamento foi em 2015 já. Eu comecei a escrever ele, acho que metade de 2013, mais ou menos. Mas levou mais ou menos uns 2 anos até eu ter o livro nas mãos, né?
Tu falou bastante da tua viagem, né? Então eu vou querer que tu nos conte mais um pouco, assim, né? Como é que foi? Vocês, assim, não era como turista, era como mochileiro mesmo. Era mais uma coisa de querer conhecer, assim, de alguma maneira. É óbvio que a gente não tem como ter contato com a realidade das pessoas viajando durante 5 meses, passando de um lugar para o outro, sabe? Sim. Mas de alguma maneira eu não queria só ir para um país ou para uma cidade e conhecer o ponto turístico daquela cidade e depois ir para a próxima. E esse meu amigo que viajou comigo, ele compartilhava muito disso, sabe? Então nós dois, a gente fechou numa ideia de fazer essa viagem dessa maneira, conhecendo as pessoas. Quando a gente queria ficar mais tempo numa cidade, às vezes que assim, interior da Colômbia, que nenhuma pessoa visitaria em sua consciência, porque tá viajando a turismo, não vai numa cidade do interior da Colômbia, e a gente tinha vontade de ficar, a gente ficava lá às vezes 8, 10 dias, sabe? Assim como às vezes tu tava numa capital, uma Bogotá, e ficava 1 dia, 2, por questão ou por dinheiro, ou porque tu queria ir para outro lugar. Enfim, não tinha muito uma lógica no sentido turístico, comercial, digamos assim. E a gente foi fazendo também essa viagem, tanto por questão econômica, como por uma questão, dá pra dizer até de fetiche, assim. Mas que na época era uma coisa que eu queria muito, que era de poder viajar de carona, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, sabe? E não só pegando o ônibus de um lugar para o outro. Então a gente pegava muita carona com várias pessoas de vários países, acampava muito em beira de estrada, assim, ficava muito em casa de pessoas que a gente conhecia no dia e daí gostavam da gente e tal, sabiam que a gente estava viajando, a gente ficava na casa delas. Também parava em campos, esse tipo de coisa. Mas sempre com essa lógica, assim, de querer conhecer e conversar com as pessoas mais do que ver um lugar específico. Tanto é que, até quando eu voltei, assim, as pessoas me perguntavam dos lugares que supostamente eu poderia ter visitado, assim, turisticamente. E eu me lembro, assim, pouquíssimos, assim, fui a Machu Picchu, que eu nunca tinha ido, queria muito ir desde pequeno, Salar de Uyuni na Bolívia, e olha, fora esses dois eu não consigo me lembrar de um lugar turístico, assim, que, a gente foi visitar tal lugar, sabe? Era sempre viajando e rodando, e batendo pé também em beira de estrada, pedindo carona. E muito tempo dessa viagem foi de ficar parado, sentado, conversando com esse amigo, assim, conversando com uma pessoa que tu conhecia, desfrutando, tomando um mate, fumando um cigarro, fazendo alguma coisa que permitisse a gente conversar e trocar experiência, sabe? Então, pra mim, teve muito mais esse sentido de ficar um tempo fora do mundo, da lógica de trabalhar, estudar, ficar um tempo comigo mesmo pra depois voltar e, enfim, retomar essa lógica de uma maneira mais confortável comigo mesmo, até, assim. E teve algum lugar que te encantou mais? Teve, eu não sei se me encantou no momento que eu visitei, mas eu sempre tive muita curiosidade. Eu acho que desde a época da oceanografia, porque alguma vez eu ouvi falar de Punta Arenas, que é uma cidade no extremo sul do Chile, né? Sobre ser a última base dos oceanógrafos que iam para a Antártida, e a Antártida sempre me encantou como ideia, né? Um continente gelado e tal. Então, eu não sei, é uma cidade que não tem nada de especial, assim, mas eu adorei ficar lá os dias que eu fiquei, assim, eu tava sozinho na época, meu amigo tava no interior da Argentina, eu tava lá no Chile, e foi uma cidade que me encantou pelo frio e pelo isolamento, assim, uma cidade que, tu chega, qualquer pessoa que já foi, assim, mais pro sul, ali da Patagônia e tal, tem cidades como Ushuaia e tal, que tu chega e os fios de luz estão batendo por causa do vento, que o vento é muito intenso, assim, é bem no Estreito de Magalhães, né, no extremo sul, assim. Então, aquele negócio que tu chega, eu desci no caminhão, tinha pegado uma carona com o caminhoneiro, eu desci do caminhão na beira da estrada, assim, ouvi um barulho, pá. Quando eu olhei, eram os fios de luz batendo, que lugar estranho. E daí eu fui chegando na cidade, 5 horas já tava super escuro, muito frio, fiquei no hotel, daí depois no outro dia eu fui sair, assim, pra conhecer a cidade, uma cidade totalmente gelada, fria, isolada, assim, as pessoas, todo mundo nas suas casas, sabe, uma coisa meio... que eu acho que talvez viver lá não fosse bom, mas me encantou. E daí fiquei uns dias lá, depois eu retomei minha viagem, mas foi uma cidade que me marcou, talvez por uma experiência, uma ideia pessoal anterior que eu tinha. E também, assim, o Atacama, em especial, talvez um lugar mais conhecido, porque é um lugar muito lindo e que eu fiquei 4 dias viajando de carona também, com um caminhoneiro, com muita história para contar também, esse cara. E eu fiquei 4 dias atravessando o Atacama com ele, né? Uma viagem mais demorada, desde lá do sul do Peru norte do Chile até Santiago, junto com esse caminhoneiro. E uma viagem ali que demorou 4 dias, sempre com muito frio, à noite, obviamente, e de dia aquela paisagem deserta, mas ao mesmo tempo linda, sabe? E de vez em quando tu acabava topando com um cenário que tu nem imaginava que existia, sabe? Tipo, inscrições na areia do deserto do Chile, aquelas coisas meio alienígenas pousaram aqui, sabe? Foi um lugar que também me marcou muito, me deixou muito marcado, assim. Mas, particularmente, até não são especialmente cidades que me marcaram, mas sim
o trajeto em si, sabe? Estar viajando ali pelo meio de vários lugares, às vezes de carona, às vezes a pé, isso me marcou mais do que um lugar em especial. E tu tinha um diário de viagem ou tá tudo só na tua memória? Não, eu cheguei a manter, eu mantive um diário, assim, na época. Eu comprei um notebookzinho na época pequenininho para levar comigo, escrever, e eu fui mantendo esse diário, alimentei ele. Eu só não registrei, acho que os últimos 10, 15 dias que estava muito frenético, eu estava sem dinheiro nenhum, então eu estava meio vivendo assim, o tempo inteiro pegando carona, tentando chegar já. Mas eu mantive um diário na época, daí, às vezes até já dei uma olhada nele, assim, depois de alguns anos. Nunca cheguei a reler ele totalmente, assim, pra relembrar aquela viagem, mas acho que isso é uma coisa que eu quis guardar, até com a intenção de repente, futuramente, escrever algo de novo sobre isso. Não sobre a viagem, que não me interessa, mas com base na viagem, talvez um romance, alguma coisa mais criativa, digamos assim. E depois do primeiro livro, tu partiu para um outro nicho da literatura, né? Que tu é ghostwriter. Queria que tu nos explicasse um pouquinho desse conceito, o que faz. Eu já tinha... Ao longo da vida eu tive contato com essa ideia de ghostwriter, não vou me lembrar bem aonde, assim, algum livro que eu li, algum filme que eu vi, não sei, e eu achei interessante, uma pessoa que escreve livros para outras pessoas. E bom, acabei fazendo jornalismo e enveredando por esse caminho da comunicação e comecei a pensar, me dar conta que, bom, eu considero que eu escrevo relativamente coisas interessantes, sabe? E comecei a pensar, pô, que legal escrever uma biografia de uma pessoa, né? De certa maneira, é o mesmo que fazer uma grande reportagem, né? Tu ter tempo para elaborar um texto bom, um texto bem apurado, um texto... Bom, tu é jornalista, tu sabe melhor que eu, é muito mais legal escrever uma grande reportagem que tu pode colocar todas as histórias boas que tu ouviu e dar um relato fidedigno do que tu ouviu, principalmente, do que escrever uma noticiazinha, uma matéria que tu tem que cortar toda a entrevista que tu fez com uma fonte e colocar ali só o sucinto, né? Só um texto muito conciso e sucinto. Então comecei a perceber, pô, legal, poderia fazer uma grande reportagem que seria no formato de um livro, a pessoa que me contratasse teria a gratificação de lançar a sua história, sabe? Porque muitas vezes o que acontece? Com quem eu converso são pessoas que têm muito interesse em ter, por exemplo, a sua história registrada, a história da sua família. Às vezes são pessoas cuja família assim, teve uma trajetória super difícil, às vezes imigrantes que chegaram no Brasil, construíram algo do nada e gostariam de contar aquela história, né? Deixar aquela história para a posteridade. Só que, obviamente, ainda são pessoas que talvez são empresários, que não têm tempo de escrever um livro, e poderiam até ter o traquejo literário para escrever, mas não tem tempo, né? Então, são pessoas que, podendo fazer, acho que eu comecei a pensar, as pessoas poderiam querer me contratar para fazer, sabe? E eu comecei a flertar com essa ideia. Até que, por causa de alguns amigos que eu tenho, amigos aí da vida, de bares, etc., eu já estava com esse negócio de ghostwriter um pouco, digamos assim, institucionalmente formalizado, uma parceria que eu fiz primeiro com a editora que publicou este livro, Acabando do Uruguai, que é uma editora do Rio de Janeiro, Multifoco, e depois com uma editora de São Paulo, a Casuá, que vai publicar meu segundo livro agora, e acabei fechando essa parceria com a Casuá de que eu faço o trabalho de escrita do livro para a pessoa que me contrata, mediante uma série de entrevistas com essa pessoa, em que ela me relata a vida dela, ou a história que ela quiser contar, se for uma história de uma empresa ou qualquer outro assunto, e por meio das entrevistas eu faço o desenho literário, digamos assim, da biografia ou da história que ela me contar. E a parceria com a Casuá vem no sentido de que, além de eu ter esse trabalho, o trabalho técnico, digamos assim, eu já cedo a pessoa também a parceria com a editora, para que ela possa, de repente, contratar a editora para fazer toda a parte editorial de lançamento do livro, editoração, capa, número de exemplares, etc. Ou seja, de alguma maneira essa parceria com essa editora funcionou para eu oferecer um serviço completo para pessoas que queiram ter essa obra publicada e dada aí para a posteridade. É um livro, em resumo, é um livro sob encomenda, né? É um livro sob encomenda que tu não assina, né? A assinatura fica da pessoa. Eu comecei agora, em março desse ano, que eu lancei, entre aspas, né? Eu estive no lançamento da primeira obra que eu escrevi como ghostwriter, que foi de uma senhora, até se tornou muito amiga minha ao longo da produção do livro, assim, uma senhora de 80 e poucos anos, que, claro, por motivos óbvios não falo o nome, apesar de até ela me mencionar nos agradecimentos, ela deixa claro que fui eu que escrevi, mas assim, isso por uma opção dela, né? Então, isso eu não tenho como controlar e, claro que para mim é uma honra que a pessoa mencione que eu escrevi o livro dela. Agora, como eu sou um escritor fantasma, eu não posso aparecer, né? Então fica sempre a critério da pessoa, se ela quiser me mencionar de alguma maneira, é ela que sabe. No caso dessa senhora, ela até me menciona, mas uma história muito linda de vida que ela tem,
não só dela, pessoal, de luta, como também de vivência dela com o marido dela já falecido. Uma vivência assim que teve muito contato com pessoas, com nomes da política e da sociedade gaúcha, nomes muito conhecidos e até brasileiros, assim. Uma história muito curiosa. E daí o lançamento dela foi em março. Foi o primeiro livro que eu escrevi como ghostwriter. E agora eu tô aí, trabalho também, trabalho com comunicação, né? Sou coordenador de comunicação no sindicato. Mas além disso, continuo meu trabalho como ghostwriter. Inclusive é o que eu gostaria de deixar como uma linha mais padrão a seguir na minha vida, trabalhar sempre com biografias e tal. E foi muito diferente escrever para outra pessoa e escrever o teu próprio livro? É diferente, é bem diferente, porque principalmente escrever o próprio livro, tu tens essa liberdade poética, né? De tu poder escrever o que tu quiseres, porque é uma criação tua. Claro, a não sei que tu esteja escrevendo uma biografia de outra pessoa, tu sendo autor, né? Tu tem essa liberdade poética, escrever qualquer coisa e, bom, aquilo é uma criação da tua cabeça, é tu que vai responder por aquilo. Enquanto que no momento que tu escreve como ghostwriter, tu tem toda uma preocupação de, mesmo que aquilo tenha o teu dedo, tenha as tuas influências literárias carregadas ali atrás daquela obra, tu tens que ter o cuidado de não, digamos assim, não ir muito longe em algumas coisas que talvez a pessoa poderia não gostar. Então é um permanente trabalho de revisão junto à própria pessoa, sabe? Tu escreve, às vezes tu cria todo um capítulo da tua cabeça que tu acha muito legal, e daí a pessoa vai ler e ela, não, mas isso aqui eu não quero ou não quero desse jeito. Daí tu, corta fora o capítulo e segue escrevendo. Então nesse sentido, sim, tem todo um cuidado maior. E tem uma coisa que eu achei muito interessante já de começar a trabalhar como ghostwriter, que é tu conseguir te colocar na pele de uma pessoa, sabe? Um pouco aquela coisa do trabalho que o ator ou a atriz tem. De vestir o personagem. De vestir o personagem, não é um pouco, tu tem muito que vestir o personagem da pessoa, sabe? Tanto que o jeito com que eu escrevi o livro dessa pessoa, dessa senhora, certamente não vai ser o jeito que eu vou escrever meu próximo livro como ghostwriter. Porque aquele jeito que eu escrevi o livro dessa pessoa, dessa senhora, tem toda uma linguagem que eu fui percebendo nas entrevistas com ela, que eu tento inserir ali, para a pessoa que for ler o livro dela poder ver, aqui tá a fulana de tal, é ela mesmo que, ela me contando a história, sabe? E o retorno que se tem disso é muito legal, né? Porque eu ouvi, assim, muito, não só por parte da minha cliente, mas também por parte de pessoas que depois ficaram sabendo que eu escrevi, de falar, nossa, eu tinha certeza que era ela que estava escrevendo. Ficou muito bom. Então, esse é um retorno bem gratificante também do trabalho de ghostwriter. E tu pode nos contar, então, do Copos d'Alma, que é o teu próximo livro, né? Que deve lançar até o final desse ano, né? Tu mudou do romance para os contos, né? De gênero literário, assim, né? O que te fez essa mudança e o que conta o Copos d'Alma? Sim. O Copos d'Alma, eu eu tinha alguns contos que eu escrevi esporadicamente ao longo da minha vida. A partir dali, de quando eu comecei a escrever aquele projeto de livro aos 17, eu comecei a escrever alguns contos esporádicos ao longo da vida. E esses contos foram ficando ali em algum computador, salvos em algum lugar. Então, surgiu esse título na cabeça quando eu morava em Florianópolis. Enfim, uma época eu saía muito pra bar e tal, estava sempre com meus amigos. E ao mesmo tempo os contos eram partículas de coisas que eu vivi ou sentimentos que eu tinha, né? E o tempo passou, escrevi Cabana do Uruguai, escrevi coisas jornalísticas, escrevi várias coisas e eu tinha esses contos reunidos e eu fui ver que alguns eram bons. Claro, tem alguns que tu olha, eu não quero mais isso aqui, tá muito ruim, mas alguns eram bons. Eu peguei aqueles contos, tinha esse título provisório de livro e comecei a fazer uma oficina literária na época do escritor Charles Kiefer. E nessa oficina literária eu produzia, a gente era obrigado, por questão de aproveitamento mesmo, né, da oficina, a produzir contos toda semana. E eu produzi muitos contos e de um jeito que eu percebi que eu funciono melhor, que é meio escrevendo um pouco sobre pressão, digamos assim, que eu sempre acabava escrevendo na madrugada do dia que eu tinha a oficina na manhã seguinte, sabe? Então eu escrevi alguns contos que eu gostei muito daquela época, compilei com alguns desses, juntei com alguns desses antigos que eu tinha, e vi que ali estava um desenho de livro legal que principalmente remetia à minha própria vida, digamos assim, Copos d'Alma, o que eu entendo como a minha alma, sabe? Então ainda tem alguns contos que eu quero terminar, que eu quero escrever ainda, que eu quero finalizar esse livro ainda esse ano e publicar ainda esse ano. Já assinei contrato até com a editora e tal para publicar, mas eu ainda estou em compasso de espera, até porque tive esse livro que eu escrevi como ghostwriter, função profissional de trabalho também me toma muito tempo, mas é isso aí, a gente está tentando ainda esse ano publicar o Copos d'Alma. E tu tem alguma influência na tua família, assim, ou tu é o primeiro escritor da casa?
Nunca pensei sobre isso, até bem engraçado porque eu tenho uma família muito grande do lado da minha mãe, tenho muitos irmãos, mas eu não me recordo de ninguém próximo que tenha enveredado pelo caminho da literatura. Não me recordo, acho que eu sou o primeiro, sim. O meu pai, em especial, sim, meu pai, ele não tem um livro publicado, mas eu até estou trabalhando com essa ideia lá junto a essa editora. Ele escrevia quando jovem, ele tem poemas gauchescos, assim, muito bonitos mesmo, assim, que ele me entregou uma vez um manuscrito que ele escreveu quando tinha mais novo do que eu, com 20 e poucos anos, manuscrito batido à mão, com aquela tinta vermelha de máquina de escrever, velho, amarelado, preso com arame, assim. E daí eu li e eu achei muito bonitos os contos, muito bonitos mesmo. Então eu pensei, alguém tem livro publicado na minha família? Não, mas é óbvio que tem influência. Meu pai escrevia muito bem. E não sei se escreve ainda até hoje, que eu acho que ele me esconde, né? Mas eu pretendo até publicar o livro dele e ele é assim. Certamente tem alguma coisa daí, né? De pai para filho. E como é que é a tua rotina para tu escrever, assim, de escrita, né? Tu continua, por exemplo, agora tu tá escrevendo, ainda tá escrevendo o Copos d'Alma, né? Tu toda noite tu vai lá e escreve, ou quando vem uma inspiração tu escreve. Como é que é essa tua rotina, assim, pra tu te organizar e escrever o teu trabalho e também a tua obra, o teu trabalho como jornalista e o teu trabalho como escritor? Eu não conhecia a minha rotina de escrita até escrever o Cabana do Uruguai, né? Porque eu já percebi que eu tenho uma diferença muito grande quando eu escrevo contos e quando eu escrevo romance. Que eu sempre achei que a minha rotina de escrita fosse, quando eu tenho inspiração eu vou escrever. E principalmente à noite, assim, sempre foi um momento que me permitia, não sei, normalmente me surgia alguma inspiração, era à noite, sabe? E eu sempre pensei, eu escrevo quando eu estou inspirado. Até que quando eu fui escrever um romance, né, uma história, uma narrativa longa, né, eu percebi que o romance mesmo, ele só saiu quando eu, de certa maneira, me dei um prazo e me obriguei a escrever todo dia. Porque eu não perdia daí o fio da meada, né, da história, e pra mim foi difícil tramar a história, né, do meu livro, do meu romance, no caso. Não perdi o fio da meada e ia escrevendo noite após noite, então eu ia conseguindo produzir coisas novas que tinham coerência, que eram vinculadas à trama, ao fio condutor da história, dia após dia. Então esse foi um processo de produção para romance. Agora para contos, a minha rotina para escrever contos ou eu tenho inspiração e vem um conto e eu escrevo o conto, ou de alguma maneira eu me coloco, eu quero escrever um conto para amanhã, como era, por exemplo, quando eu fazia oficina literária, e as diversas ideias que eu venho na cabeça, uma delas acaba se transformando num conto. E eu percebi que várias dessas ideias que eu tinha soltas, que aparentemente não tinha nenhuma inspiração por trás, eu conseguia transformar num conto legal, numa história legal, sem que tenha tido aquele arroubo criativo ou algo do gênero, sabe? De uma maneira bem simples, assim, me pressionando a escrever, de fato. E daí algo saía. Como espero termine esse ano ainda esse livro. E tu continua fazendo cursos voltados para essa área literária? Não, no momento não, até porque eu faço pós-graduação em Relações Internacionais, né, que é a área acadêmica pela qual me interesso, né, inclusive até futuramente um ramo que eu, digamos, pelo meu lado profissional, o que eu quero fazer, o que eu quero seguir é o lado acadêmico, né, então eu faço pós-graduação em Relações Internacionais, termino agora em setembro. Tenho a ideia de eventualmente fazer alguma coisa de oficina literária de novo, até em virtude do meu trabalho como ghostwriter, mas também porque eu tinha um preconceito muito grande com a oficina literária e acabei derrubando esse preconceito porque o meu preconceito se dava a ter um tutor, sabe? A ter alguém que te ensina a escrever, o que pra mim era uma coisa meio... não fazia sentido alguém te ensinar a escrever, uma coisa que tem que vir de dentro, sabe? Só que eu acabei fazendo essa oficina daí, por curiosidade, do Charles Kiefer, e eu percebi que o que tem nisso não é o tutor em si, apesar de ele até ajudar, claro, mas que a troca entre várias pessoas que escrevem bem e escrevem mal, e tu perceber o que tu faz bem e o que tu faz mal, de alguma maneira oxigena e te ajuda a fazer coisas novas, sabe? Então eu fiquei, esse ano eu até tentei entrar para uma oficina literária lá em Porto Alegre, mas não consegui. Pretendo agora, metade desse ano, agora, daqui a um mês, dois, talvez tentar de novo, ou no ano que vem, para fazer assim uma oficina literária, tanto pelo meu lado de crescimento pessoal, que eu quero seguir escrevendo para mim, coisas minhas, pro resto da vida, como pro meu lado de autor como ghostwriter, que eu também quero seguir escrevendo, se possível, por muitos e muitos anos, se for até o fim da vida, legal também. E o que tu tá lendo no momento? Agora, no momento, eu tô terminando o livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, que é, enfim, ela é uma psicanalítica, até me faltou o termo correto agora, mas enfim, trabalha com psicanalista, perdão, e escreve também para a Folha de São Paulo e tal, e ela fala sobre um tema que me interessa muito, que é a depressão nos tempos atuais, até porque eu já tive um período que eu tive depressão e tal,
Então me interessa muito, e ela fala sobre a depressão como um sintoma social, né? Que me interessa mais ainda, como um sintoma dos nossos tempos. Estou terminando esse livro agora e já estou engatilhado ali para começar o ensaio sobre a lucidez do José Saramago, que quando eu li também há uns anos atrás Ensaio sobre a Cegueira foi um livro que me tocou bastante, e eu tinha Ensaio sobre a Lucidez para ler ali logo na sequência, acabei não lendo, daí agora eu tô com ele engatilhadinho aí para começar. Tá bem. O nosso papo literário fica por aqui. Obrigada pela tua presença. Obrigado vocês. Nós voltamos no próximo domingo às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.